Fala galera, tudo beleza com vocês? Tá começando mais um Química com Dudu e a aula de hoje será sobre termoquímica. E eu vou dividir essa aula de termoquímica em duas partes. E a primeira parte delas vamos ver sobre calor, processos endotérmicos e exotérmicos e variação de entalpia em reações e diagramas de energia. Como sempre, pegue o controle, dê start e não deixe de dar aquele like maroto e inscrever-se no canal. E me siga nas redes sociais. O Instagram é o @dudu_moraluz e no Twitter @dudumoraluz1. Então, bora pro vídeo! A termoquímica é o estudo da transferência de calor em uma reação química ou mudança de estado físico das substâncias. E o que é esse calor? O calor é a energia transferida entre dois corpos. Por exemplo, temos aqui o corpo quente, que é a tocha humana, e o corpo frio, que é o homem de gelo. Do lado esquerdo temos a parte vermelha e do lado direito temos a parte azul. Perceba que a temperatura do lado vermelho é maior do que a temperatura do lado azul. E a energia sempre é transferida do corpo mais quente para o corpo mais frio. Mais uma vez, a transferência de energia em forma de calor sempre é transferida do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, nesse caso aqui, a energia transferida em forma de calor vai do tocha humana para o homem de gelo, beleza? Mas, Dudu, como é que a gente calcula esse tal calor? Como vimos acima, o símbolo do calor é o Qzinho. E a fórmula para encontrar a quantidade de calor é a seguinte. Tá de lilás aqui, ó. Qzinho é igual à massa da substância vezes o calor específico dessa substância vezes a variação da temperatura. E a unidade de medida do calor vai ser a caloria ou joule. E a gente deve saber converter caloria para joule. Então, em verde aqui, ó, uma caloria ou um cal é igual a 4,18 joules. Tranquilos isso? E agora devemos saber analisar esses processos de transferência de calor. Os processos eles podem ser endotérmicos ou exotérmicos. Quando ele será endotérmico? Quando o sistema ele absorve o calor da vizinhança. Como por exemplo aqui, ó, vamos ver o Goku fazendo a Genkidama. Lembra lá? Quem já assistiu Dragon Ball Z aí vai lembrar. Quando o Goku precisava matar o vilão que não tinha mais como, ele pedia energia do universo. Então vamos supor que a Genkidama, que é essa energia esférica aqui azul, é o sistema. E ele está absorvendo a energia da vizinhança, do universo. Ou seja, a Genkidama ela está absorvendo energia. Logo, é um processo endotérmico. Agora vamos ver quando que é exotérmico. São processos que liberam calor para a vizinhança. Por exemplo aqui, ó, lembra quando o Charmander evoluiu para Charmeleon? Ele ficou todo cheio de si. Ele não obedecia mais o Ash. Então vamos supor que o Charmeleon é o sistema e o Ash Ketchum de Pallet é a vizinhança. Olha só, o Charmeleon ele está liberando o calor para o Ash Ketchum. Então, se o Charmeleon é o sistema, ele está liberando o calor para a vizinhança. Então, esse é um processo exotérmico. Agora que a gente sabe que a energia ela pode ser transferida, ou seja, pode ser absorvida pelo sistema ou liberada pelo sistema, a gente deve aprender e saber que essa energia ela possui uma quantidade. E aí que a gente entende o que é entalpia. A entalpia é a quantidade de energia de um sistema que pode ser transformada em calor em um processo a pressão constante. E para calcularmos essa quantidade de energia em um sistema, devemos calcular a variação de entalpia, que é o ΔH, que é a quantidade de calor trocado por um sistema a pressão constante. Aí é o seguinte,
Quando a variação de entalpia for maior do que zero, aí o processo será endotérmico. E quando a variação de entalpia for menor do que zero, aí o processo será exotérmico. E para a gente calcular essa variação de entalpia é o seguinte: a variação de entalpia será a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Vamos ver isso mais profundamente mais adiante, mas vamos lá. Para verificarmos a variação de entalpia em diagramas de energia, temos dois diagramas para a gente observar. O diagrama do lado esquerdo e o diagrama do lado direito. Podemos perceber primeiro do lado esquerdo. Olha só. No eixo X temos o caminho da reação ou tempo de reação e no eixo Y temos o valor da entalpia. E se a gente perceber aqui, ó, a entalpia dos produtos vai estar mais acima do que a entalpia dos reagentes. Quando for esse caso, quando a gente tiver uma setinha indo para cima, quer dizer que a variação da entalpia ela será positiva. Logo, esse diagrama vai ser endotérmico. Como é que a gente pode perceber isso? O K-Masters pode ajudar a gente. Quando a entalpia estiver subindo, a energia, quando a energia estiver indo para cima, será um processo endotérmico. A gente pode fazer até uma conta. Ó. Vamos supor que a entalpia dos produtos é igual a 5 kJ e a entalpia dos reagentes é igual a 3 kJ. E a gente viu anteriormente que a variação da entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A variação da entalpia, então, fica a entalpia dos produtos é igual a 5 menos a entalpia dos reagentes, que é igual a 3. 5 menos 3 é igual a variação da entalpia será igual a mais 2 kJ. Quando a variação da entalpia for positiva, o processo será endotérmico. Agora vamos ver o outro caso. Do lado direito, a gente pode perceber agora que a entalpia dos reagentes vai estar acima da entalpia dos produtos. Logo, terá uma seta indicando que a entalpia está indo para baixo. Quando a gente tiver isso, quer dizer que a variação da entalpia ela será negativa, será menor do que zero. Então, esse processo será exotérmico. Como a Kuma está mostrando que a energia está indo para baixo. Então, mais uma vez, quando a setinha estiver indo para baixo ou os reagentes estiver com a entalpia maior do que os produtos, será um processo exotérmico. Podemos fazer os cálculos mais uma vez. Vamos supor que a entalpia dos reagentes é igual a 5 kJ e a entalpia dos produtos é igual a 3 kJ. A gente já viu que a variação da entalpia é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Logo, a variação da entalpia vai ficar igual a 3 kJ menos 5 kJ. Logo, fazendo essa conta aqui, a variação da entalpia vai ser igual a menos 2 kJ. Logo, a variação da entalpia vai ser menor do que zero. Processo exotérmico. Mais uma vez, se estiver indo a seta para cima, um processo endotérmico. Se a seta estiver para baixo, processo exotérmico. Se a entalpia dos reagentes estiver abaixo das entalpias dos produtos, endotérmico. Se os reagentes tiver uma entalpia maior do que a entalpia dos produtos, processo exotérmico. Tranquilos? Agora vamos ver como é que a gente sabe quando uma reação química é exotérmica ou endotérmica na variação de entalpia nas reações químicas. Então vamos lá. Vou colocar aqui 6 reações químicas, pois são os 6 jeitos de observar e analisar quando uma reação química é exotérmica ou endotérmica. Então vamos lá. A primeira vai ser uma reação genérica, tá? Então vai ser a seguinte: A mais B transformando em C mais D mais calor. Observe o seguinte, o A mais B, ele liberou o calor. Então, quando o calor aparece no produto com o sinal positivo, esse é um processo exotérmico, porque A mais B liberou o calor para os produtos. Então, esse é o processo exotérmico. Vamos ver aqui na segunda.
A mais B mais calor, transformando em C mais D. Olha só, para o C mais D ser formado, o mais calor ele desapareceu. Ou seja, A mais B absorveu o calor para formar C mais D. Então, se A mais B está absorvendo o calor para formar os produtos, esse é um processo endotérmico. Então, quando o calor ou a energia aparecer nos reagentes e com sinal positivo, esse é um processo endotérmico. Vamos observar agora essa reação número 3, que a energia em forma de calor está com sinal negativo. Ai, meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço, meu Deus? Calma, olha só. Lembra que uma reação química é uma equação química? Olha, então é o seguinte, se você passar o calor que está nos produtos para os reagentes, você vai trocar o sinal do calor. Observando mais, você vai ver que essa reação química vai ficar igualzinha à segunda reação. Ou seja, se você não souber enxergar quando a energia está com sinal negativo, você passa essa energia para o outro lado e troca o sinal. Então vai ficar igual à equação número 2, ou a reação química 2. E esse então será o processo endotérmico. E o mesmo acontece com a quarta reação. Vai estar a energia em forma de calor com sinal negativo. Passando para o outro lado, que são os produtos, vai ficar igual à reação número 1. Então, vai liberar a energia para os produtos. Logo, esse é um processo exotérmico. Beleza? Uma outra maneira de verificar a variação de entalpia nas reações químicas será das reações número 5 e número 6. Olha só, vai dar a reação A mais B formando C mais D e depois ele informa qual é o ΔH. Aí é o seguinte, quando o ΔH for maior do que zero ou positivo, a reação será endotérmica. E agora na sexta aqui, olha só, quando o ΔH for menor do que zero ou quando o ΔH for negativo, e aí o processo será exotérmico. Tranquilo? Então essas são as 6 formas de verificar a variação de entalpia nas reações químicas. Agora vamos ver isso em diagramas de energia. Bora lá. Grande parte das medições que nos rodeiam no dia a dia é feita a partir de um referencial arbitrário. Também na termoquímica é interessante escolher um nível de referência para os valores da entalpia e atribuir a ele o valor zero. Isso é feito dizendo-se que um elemento ou composto químico está no estado padrão quando se apresenta em seu estado físico, alotrópico ou cristalino mais comum e estável, a 25 graus Celsius e a 1 atm de pressão. Toda substância simples, no estado padrão, tem entalpia igual a zero. Mas existe também algumas substâncias simples que ela não tem entalpia igual a zero. Quando que isso pode acontecer? Vamos ver. A entalpia padrão de formação de algumas substâncias pode ser nula. Quando a substância simples que esteja no estado padrão, no estado físico e na variedade alotrópica mais estável, aí sim a variação da entalpia de formação vai ser igual a zero. Por exemplo, quando a gente pega o carbono grafite, que é o estado padrão e o estado físico mais estável do carbono. E ele não sofre, aliás, e a gente vai fazer uma reação química entre aspas aqui, ó. Ele vai formar o carbono grafite. Só que ele não muda a sua estrutura. Vai ser o carbono grafite formando, entre aspas, o carbono grafite. Aí, ele é uma substância simples e a variação da entalpia padrão de formação vai ser nula, vai ser igual a 0 kJ por mol. Agora, quando o carbono grafite forma o carbono diamante, vamos observar aqui, ó, do lado esquerdo, que o carbono grafite tem uma estrutura diferente ao carbono diamante. Então, houve uma reação química aqui. Quando o carbono grafite forma o carbono diamante, aí a variação da entalpia padrão de formação do carbono diamante vai ser diferente de zero.
que no caso aqui vai ser igual a mais 1,9 kJ por mol. Vamos pegar o oxigênio também. Ó. O oxigênio formou, entre aspas, o oxigênio, o O2. A variação da entalpia padrão de formação vai ser nula. Agora, quando o O2, que é o gás oxigênio, forma o ozônio, que é um outro gás, que vai ter uma reação química, ó, o O2 vai separar um oxigênio do outro, vai encontrar um outro O2 formando o ozônio. Aí sim, a variação da entalpia padrão de formação vai ser diferente de zero. No caso, vai ser igual a mais 142,7 kJ por mol. Então, mais uma vez, quando a substância simples que esteja no estado padrão, no estado físico e na alotropia mais estável, a variação da entalpia é igual a zero. Agora vamos calcular essa tal variação de entalpia em reações químicas. Vamos lá. A primeira reação que vamos ver será a reação de combustão. Então vamos ver a entalpia de combustão, ou a entalpia padrão de combustão. Olha só, a entalpia de combustão de uma substância é a variação da entalpia, ou quantidade de calor liberada, verificada na combustão total de 1 mol de uma determinada substância, que vai estar nos reagentes, supondo-se no estado padrão todas as substâncias envolvidas nessa combustão. Ou seja, a gente vai reagir 1 mol de uma substância com um comburente. E esse comburente vai ser o gás oxigênio, que é o O2, que vai estar sempre de verde para vocês entenderem como é que funciona. Então, vamos pegar essa primeira reação química aqui. Ó. O gás metano, que é o CH4, vai reagir com o O2, com 2 O2, formando um CO2 mais 2 águas. Então, vocês têm que tomar cuidado que o reagente que vai reagir com o comburente, ele deve estar com 1 mol apenas. Então, mais uma vez, 1 mol de CH4 mais 2O2 vai formar 1 mol de CO2 mais 2 mols de H2O. E se a gente fizer esse cálculo aqui, ó, a variação da entalpia de combustão padrão é igual a menos 890,8 kJ por cada mol de metano. Então, é por cada mol do metano. Vamos ver agora com o benzeno. Ó. 1 mol de benzeno vai reagir com 7,5 mols de O2 para formar 6 CO2 mais 3 águas. E a variação padrão da entalpia de combustão para 1 mol do benzeno vai ser igual a menos 3.267,6 kJ por cada mol do benzeno, que é o C6H6. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E a variação da entalpia padrão de combustão é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, sendo a variação da entalpia de combustão sempre um processo exotérmico. Então, sempre será uma entalpia negativa, galera. Não pode esquecer disso. Vamos ver agora, então, a entalpia de formação. Vamos lá. A entalpia padrão de formação de uma substância é a variação da entalpia verificada na formação de 1 mol dessa substância, a partir das substâncias simples correspondentes, estando todas no estado padrão. Por exemplo, ó, se a gente pegar essa reação química aqui, que é o carbono grafite, reagindo com o H2, que é o gás hidrogênio, mais o O2, que é o gás oxigênio, formando 1 mol de etanol, que é o C2H6O. A entalpia padrão de formação dessa reação química para formar 1 mol de etanol é igual a menos 277,6 kJ por mol. Vamos ver um outro exemplo aqui. Ó. Se a gente pegar o carbono grafite e reagir com o H2, ele vai formar 1 mol de eteno. Então, essa reação química para formar 1 mol de eteno tem a variação da entalpia de formação igual a mais 52,4 kJ por mol de eteno. E podemos observar
de verde aqui que todos esses reagentes eles são substâncias simples e todos estão no estado padrão em sua forma mais estável. E assim a gente pode calcular a entalpia de formação padrão de uma substância por cada mol daquela substância. Beleza? Para calcularmos a variação da entalpia padrão de formação é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Agora vamos ver a entalpia padrão de neutralização. Vamos lá. A entalpia de neutralização é a variação de entalpia verificada na neutralização de 1 mol de H+ do ácido por 1 mol de OH- da base, supondo que todas as substâncias elas estejam em diluição total ou infinita, sempre no estado padrão, ou seja, a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Vamos pegar uma reação de neutralização aqui, ó, que seria um ácido reagindo com uma base, formando um sal mais água. Então, vamos lá. Ó. A reação é a seguinte. O ácido clorídrico, que é o HCl, vai reagir com o hidróxido de sódio, que é o NaOH, formando o cloreto de sódio, NaCl, mais água. E o ΔH de neutralização dessa reação, de 1 mol de HCl com 1 mol de NaOH, é igual a menos 57,9 kJ por mol. Por mol de quem? Tem que ser sempre 1 mol do ácido, que ele vai formar um íon H+, e o NaOH vai formar um íon OH-. Então, é assim que a gente vai verificar a entalpia de neutralização. Temos que ter 1 mol do ácido reagindo com 1 mol da base. Tranquilinho isso aí? E uma coisa, galera. A variação da entalpia padrão de neutralização, ela sempre vai ser exotérmica, assim como a entalpia de combustão. E para calcularmos esse ΔH de neutralização, o ΔH vai ser igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Mas, Dudu, em todas as reações que vimos, o ΔH vai ser igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. É isso mesmo, pequeno Padawan. Para a gente calcular o ΔH, sempre vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Agora que sabemos isso, vamos calcular o ΔH de uma reação química, mas agora com os valores dessas entalpias. Então vamos lá. E agora que sabemos toda a teoria, vamos calcular o ΔH de uma reação química. Vamos lá. Primeira coisa, temos que ter uma reação química. No caso aqui será 2 alumínio sólido, que irão reagir com o Fe2O3, que é o óxido de ferro 3, e vai formar 2 Fe sólidos mais 2 óxidos de alumínio, que é o Al2O3. E a gente tem que prestar atenção nos coeficientes estequiométricos, que vai ser de 2 para 1 para 2 para 1, pois eles serão importantes. Beleza, então a gente vai ter que calcular a variação da entalpia, que é o ΔH, dessa reação química. Tranquilos, né? Até aí tudo bem, pois sabemos que a variação da entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Mas, Dudu, eu não tenho nenhum valor de entalpia, como é que eu vou fazer isso? Calma, pequeno Padawan. Todo exercício vai trazer uma tabelinha dando a variação da entalpia padrão de formação das substâncias, que no caso aqui vai ser essa tabela aqui, ó, que a variação da entalpia do Fe2O3 é igual a menos 824,2 kJ por mol. E a entalpia, aliás, e a variação da entalpia do Al2O3 é igual a menos 1.675,7 kJ por mol. Vai ser sempre dado em kJ por mol. Uai, Dudu, mas cadê a entalpia do alumínio e do ferro? Acabamos de ver que as substâncias simples, em seu estado físico e a sua forma alotrópica mais estável, a entalpia é nula. Então, a entalpia do alumínio vai ser zero e a entalpia do ferro também será zero. E assim, vamos poder calcular a variação da entalpia sem usar o alumínio e sem usar o ferro, pois eles são igual a zero. Então, vamos lá.
Vamos organizar os nossos dados. Vamos lá. Eu sei que a entalpia do Fe2O3 é igual a menos 824,2 kJ por mol. Como eu tenho só 1 mol aqui, ó, eu vou multiplicar o 1 mol vezes o menos 824,2, que é o mesmo número. E vamos colocar a entalpia também do Al2O3, que é igual a menos 1.675,7 kJ por mol. Como a gente tem apenas um Al2O3, então a entalpia vai ser menos 1.675,7. Então, beleza, ó. De azul temos a entalpia dos produtos e de vermelho temos a entalpia dos reagentes. E a gente vai substituir na formulinha. Então, vamos lá. Variação da entalpia é igual à entalpia dos produtos, que é igual a menos 1.675,7, menos a entalpia dos reagentes, que é igual a menos 824,2, que vai estar de vermelho aqui, ó. Então, como é que fica? Ó, variação da entalpia é igual a menos 1.675,7, menos com menos dá mais 824,2. Pronto. Agora, a gente vai fazer essa conta aqui, ó, menos 1.675,7 mais 824, que é igual a menos 851,5 kJ por mol. Logo, essa reação ela é exotérmica, pois a variação da entalpia é menor do que zero, ou ela é negativa. Tranquilinho, né? Vamos fazer mais um exemplo para a gente ficar mais craque nisso. Vamos lá. No outro exemplo, temos a reação química do sulfeto de carbono, que é o CS2, mais 3O2, formando CO2 mais 2SO2. Então, a gente vai ter que calcular a variação da entalpia dessa reação química. E a gente sabe que o ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E, mais uma vez, sabemos que o exercício vai dar uma tabela de entalpia de todos os compostos. Então, vamos lá. Ó. A variação da entalpia padrão de formação do CS2 é igual a mais 84 kJ por cada mol. Do CO2 é menos 384 kJ por mol. Do SO2 é menos 297 kJ por mol. Mas, Dudu, cadê o do oxigênio? Mais uma vez ele sumiu? Sim, ele vai sumir porque já vimos que uma substância simples no estado padrão, em sua forma alotrópica mais estável, a entalpia vai ser nula. Então, aqui, ó, a variação da entalpia do O2, nessa setinha roxa, vai ser nula. Agora, a gente pode organizar. Então, vamos lá. Vamos colocar as entalpias embaixo de cada composto aqui. Ó. Então, a entalpia do CS2 vai ser mais 84. Vezes 1 é igual a 84, porque eu tenho 1 mol do CS2. A entalpia do CO2, temos só um CO2 também. Então, se a entalpia é menos 384 kJ por cada mol, tendo 1 mol, vai ser essa entalpia aqui mesmo. Agora, olha a importância do coeficiente estequiométrico aqui para a gente calcular a variação da entalpia. Temos 2 CSO2 aqui, correto? E a gente sabe que a variação da entalpia padrão de formação do SO2 é menos 297 kJ por mol. Mas, como temos 2 SO2, a gente vai multiplicar essa entalpia aqui por 2. Então, vai ficar 2 vezes menos 297. Aí a gente pode colocar aqui na fórmula. Vamos substituir todos esses dados aqui na fórmula. Vamos lá. Sabemos que o ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, para organizar, de azul vai ser as entalpias dos produtos. Então, como é que fica aqui? Ó? O ΔH é igual a 2 vezes menos 297 de azul mais menos 384, porque a gente vai ter que somar essas entalpias aqui. Ó. Então, vai ficar de azul assim. E o ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Então, fica assim, ó, menos mais 84. Pronto, é só a gente fazer as contas aqui. Ó.
Então, fazendo a conta da parte de azul, o ΔH vai ser igual a menos 978. Menos com mais fica menos. Então, vai ficar menos 978 menos 84. Logo, a variação da entalpia é igual a menos 1.062 kJ por mol dessa reação química aqui, que também vai ser uma reação exotérmica, pois o ΔH é menor do que zero, ou o ΔH é negativo. Belezinha? E para a gente fechar a nossa aula, vamos fazer aquele exercício contextualizado para a gente aprender ainda mais. Vamos lá! E o exercício é: Raccoon City é uma cidade industrial localizada no centro-oeste dos Estados Unidos que foi destruída pelo governo americano após a disseminação de um vírus mortal, devido a experimentos da corporação Umbrella. Por conta desse evento, a equipe Alpha é chamada para sobrevoar o local e entender o que está acontecendo. Uma das agentes escaladas para a investigação é Jill Valentine, conhecida por suas habilidades intelectuais, por resolver vários mistérios e por seu conhecimento científico. Descobriram que Raccoon City está infestada de mortos-vivos, que atacam tudo o que é vivo para se alimentar. Nesta investigação, Jill acaba sendo mordida por um dos mortos-vivos e, em sua jornada, consegue encontrar a Eva Vermelha, que é capaz de curar a doença causada pelo vírus T-Virus. Para que a erva vermelha torne-se curativa, deve-se misturá-la com o etanoato de metila, que é o CH3COOCH3, que é formado a partir da reação abaixo. E a pergunta é, aliás, o que vocês têm que fazer? Calcule o ΔH da reação para que seja formado o etanoato de metila para que Jill consiga produzir o medicamento. E a reação está aqui embaixo, ó, essa aqui. Então, vamos embora fazer, vamos lá. Como sempre, o exercício vai vir seguido das tabelas de entalpias. Então, ó, tá aí a nossa tabelinha, que temos o ácido carboxílico aqui, que é o ácido etanóico, temos o metanol, temos o etanoato de metila e a água e suas respectivas entalpias. E a gente sabe que para calcular a variação da entalpia, o ΔH é igual à entalpia dos produtos, ou seja, é a soma da entalpia dos produtos menos a soma das entalpias dos reagentes. Então, de azul vai ser a soma das entalpias dos produtos e de vermelho a soma das entalpias dos reagentes. Beleza? Então vamos organizar aqui, ó, vamos colocar abaixo da reação as entalpias de cada componente, de cada substância. E vamos reparar que os coeficientes estequiométricos de todos os componentes está de 1 para 1 para 1 para 1. Então, se a entalpia está em kJ por mol, se eu tenho 1 mol, a gente não precisa multiplicar como vimos anteriormente, porque vai ser para 1 mol de cada componente. Então, beleza, ó. A gente sabe que a entalpia do CH3COOH, que é o ácido etanóico, é de menos 484 kJ por mol. Como é 1 mol, vai ser menos 484 kJ. A entalpia do metanol é de menos 239, desculpa. A entalpia do etanoato de metila é de menos 345. E a entalpia da água no estado líquido é de menos 285. Beleza, a gente vai agora organizar substituindo na fórmula. Então vamos lá. Então a variação da entalpia vai ser a soma da entalpia dos produtos, que vai ficar o seguinte, ó, vai ficar menos 345 mais menos 285, que vai estar de azul, menos a soma das entalpias dos reagentes, que vai ficar menos 484 mais menos 239. Calculando isso aqui, ó, a soma das entalpias dos produtos vai ser menos 630. E a soma das entalpias dos reagentes vai ser menos 723. Então fica assim, ó, menos 630 menos 723 vai ser igual a menos com menos vai dar mais. Então fica assim, ó, menos 630 mais
723. Então, a variação da entalpia dessa reação é igual a mais 93 kJ por mol. Logo, é uma reação endotérmica, pois a variação da entalpia está maior do que zero ou ela é positiva. Beleza? Exercício fácil, tranquilo. Então, vamos ficar por aqui nessa aula. Não esqueça de deixar aquele like, inscrever-se no canal e até a próxima aula. Falou, fui!